refluxo gastroesofágico, a palavrinha é difícil, né? Afeta cerca de 12 a 20% da população brasileira. Bastante. Já ouviu alguém falando que tem refluxo, essas coisas? Pois é. Como consequência da doença do refluxo, o paciente pode desenvolver a esofagite. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui na nossa casa o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Seja muito bem-vindo, doutor, por favor. Obrigado, Biane. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa Sente-se tarde. com a gente. Obrigado. Doutor, quando a gente fala de esofagite, sempre quando a gente põe o it no final, a gente já fica aí, Sim. é alguma coisa aí que não tá boa. Sim. Mas se é esofagite, é do esôfago. Sim. Qual que é o trabalho do esôfago? Bom, o esôfago é um tubinho que liga a parte inferior da garganta até o estômago. Então, esse tubinho tem em média de 36 a 42 centímetros, depende do tamanho da pessoa. Mas a principal função dele é fazer essa passagem do alimento lá para dentro do estômago. O problema é que algumas coisas fazem com que esse tubinho inflame. E que é aí que vem a palavra esofagite. Tudo que acaba em it, em medicina, inflamação. O que a gente está vendo aqui, doutor? Esse é um esquema do aparelho digestivo. Esse é o esôfago. E no final do esôfago a gente tem uma válvulazinha, como se fosse uma válvulazinha, uma musculaturazinha. Essa musculatura abre, o alimento passa para dentro do estômago e ela fecha. O grande problema é que quando essa musculatura está comprometida, o estômago começa a trabalhar o alimento dentro dele e aí retorna conteúdo do estômago para o esôfago. E o esôfago não é um órgão preparado para receber principalmente o ácido do estômago. E aí ele se queima. E levando a esofagite. Esofagite. Isso. Que é a mesma coisa que refluxo, não, doutor? Na verdade, a esofagite é uma consequência do refluxo. Assim, existem algumas causas para a esofagite. Medicamentos, alergia, então a esofagite eosinofílica. Então, existem algumas outras causas, só que são bem raras. A mais frequente de todas é o refluxo. Então, a esofagite é a consequência e o refluxo é a causa. E como você bem disse, o refluxo ele é muito frequente. Então, está entre 12 a 20% da população brasileira. Isso por baixo a gente pode considerar 25 milhões de pessoas ou 25 milhões de brasileiros com sintomas de refluxo, podendo elevar a esofagite. Então, é uma patologia, uma enfermidade muito frequente nas pessoas. Né? Doutor, quem tem esofagite vai ter refluxo, mas quem tem refluxo nem sempre tem esofagite. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Existem pessoas com refluxo que não chega a ser forte o suficiente para levar o esôfago a essa queimação, a inflamação. Agora, toda vez que o paciente tem esofagite, é muito frequente ele ter refluxo. Mas, entretanto, existem algumas outras causas para a esofagite, mas a imensa maioria das vezes é refluxo. É refluxo. Em relação a medicamentos, doutor, que é uma das causas, existem medicamentos, assim, quem tem tal doença, por exemplo, que toma muito esse antibiótico, Sim. Quais são, doutor? Anti-inflamatórios podem causar esofagite, alguns antibióticos específicos, medicações para osteoporose podem levar com alguma frequência refluxo. Então você tem algumas medicações bem frequentes levando à esofagite. E aí cabe ao médico tatear isso, pesar sempre o risco-benefício daquela medicação, se realmente é extremamente necessário ou se é possível fazer algo para bloquear a esofagite e que se mantenha a medicação, porque a medicação, em alguns casos, ou na maioria dos casos, é fundamental. E aí não tem como suspender muitas vezes. E aí não tem como suspender, aí você tem que bloquear a esofagite de uma outra maneira, com outra medicação, mas tem como bloquear isso. E doutor, quais são os sintomas de quem está com esofagite? A gente divide em sintomas dentro do aparelho digestivo e sintomas fora do aparelho digestivo. Porque às vezes os pacientes nem imaginam que aquilo ali possa ser refluxo, porque pode dar sintomas fora do aparelho digestivo. Então, dentro do aparelho digestivo, a principal causa é a azia. As pessoas chamam de azia. Então, é aquela queimação na boca do estômago, que pode ir irradiado para
atrás do ossinho aqui do peito, pode chegar até a garganta. Você então sente que volta, aquela coisa de voltar, né? É a queimação, a dificuldade de deglutição, o globus, que a gente chama, é muito comum nas pessoas mais antigas falarem, doutor, parece que tem uma bola na minha garganta. Então isso é muito frequente. Esses são os sintomas digestivos. Fora os sintomas extradigestivos, a gente tem sinusite de repetição. Então aquele paciente que vai constantemente ao otorrino achando que a sinusite é por algum outro motivo, é doença do refluxo. Dor de ouvido com muita frequência pode ser doença do refluxo. Halitose, né, sendo doença do refluxo. Então dor torácica, então, que imita infarto, pode ser doença do refluxo. E uma coisa bem frequente, asma. Então, asma, tosse. Então, aquela tosse tossinha seca, seca com frequência. Né? Isso, aquele pigarrinho. Muito frequente ser doença do refluxo. Que as pessoas nem imaginam. Acham que é alguma coisa pulmonar, né? E, com frequência, pode ser doença do refluxo. E ele também vai dar os gases, aquela coisa de que eu estou cheio ou não, doutor? Sim, na verdade, ele atrapalha o bom funcionamento do aparelho digestivo. Então, a pessoa come um pouco, tem a sensação de que está com aquela plenitude pós-alimentação, mal-estar, e aí começa a ter os sintomas da queimação, né? Então, são sintomas bem desconfortantes, né? Doutor, dá para confundir um pouco com gastrite também, não dá? Dá sim. Porque os sintomas são um pouco parecidos, né? São um pouco parecidos, mas quando você começa a desmiuçar um pouquinho melhor na história médica, você consegue perceber se vai mais para refluxo com uma possível esofagite ou se está mais relacionado ao estômago. Mas na imensa maioria das vezes você tem que lançar mão de exames para confirmar se realmente é doença do refluxo ou se pode ser uma gastrite. E, doutor, por acaso o estresse, o lado emocional também ajuda? Influencia, né? Influencia, sim. O estresse faz com que a gente aumente a produção de suco gástrico. E tudo que aumenta a produção de suco gástrico, se a pessoa não tem aquela válvulazinha funcionando muito bem, faz o refluxo ou piora a sintomatologia de refluxo. Então, o estresse é uma causa, assim, que pode piorar muito. E alguns alimentos, algumas medidas higienodietéticas que a gente chama, que se a gente toma cuidado, melhora bastante também a doença do refluxo. Boa, a gente já vai partir para essa mesinha aí que tem os nossos alimentos. Doutor, eu acabei de fazer essa pergunta e o diretor falou que chegou para a gente também, da Karina Lorena, né? Karina, um beijo para você. Era exatamente essa pergunta que ela queria fazer, se o lado emocional também influenciava. Doutor, o diagnóstico só com endoscopia ou não? Olha, geralmente a gente lança a mão sim da endoscopia. A gente só não parte para exames quando o paciente é muito novo, então abaixo de 40 anos de idade, são sintomas muito pouco frequentes, por muito pouco tempo, e aí a gente faz uma coisa chamada prova terapêutica. A gente dá o remédio para ver se ele melhora, sem precisar lançar a mão da endoscopia. Agora, se é uma queixa muito frequente, pessoas já a partir de 40 anos de idade, é sempre de bom tom ir lá, olhar, diagnosticar se é isso mesmo, determinar o grau da esofagite e aí tratar adequadamente. Boa, doutor. Vamos dar uma olhada nos alimentos ali? Vamos sim. Porque alimentos, eles ajudam e também atrapalham? Sim. Conta o que a gente tem aqui, doutor. Olha, na verdade a gente tem alimentos que classicamente levam ao refluxo, mas isso às vezes é muito pessoal. Né? Então, alimentos classicamente que levam à doença do refluxo. Gordura, como em geral, fritura, alimentos muito condimentados. Molho de tomate geralmente causa muito refluxo. Frutas muito cítricas, apesar que as frutas, isso é muito pessoal também. Pimentas, então leva a doença, a propiciar a doença do refluxo. Chocolate, café. O café, bom, eu sou suspeito para falar do café porque eu adoro café, mas o café é um estimulante do aparelho digestivo, então para quem tem já sintomatologia de doença do refluxo, ele pode piorar sim a sintomatologia do refluxo, né? E aí, paciência.
Então, Nem se eu tomar um descafeinado ajuda? Ou não, doutor? ajuda. Ah, é boa. Ajuda, Pelo boa. menos não tira o café, Sim, né? é a mesma coisa como eu pedi para colocar o leite e derivados. Então, o leite e derivados também é uma coisa pessoal. E muita gente, quando tira, vai para o leite desnatado, melhora bastante, porque tira a gordura do leite. E isso você melhora para quem tem doença do refluxo, né? Então, por exemplo, o abacaxi, limão, são frutas muito marcadas. Ah, não posso chupar abacaxi porque eu tenho refluxo. Bom, isso é muito pessoal. Né? Tem gente que chupa o abacaxi sem problema nenhum. Boa. Então, entra nos alimentos em observação. Então, né? se a pessoa já tem uma certa intolerância à lactose, ao glúten, alguma coisa assim, pode agravar, doutor? E se ele tiver sintomas de doença do refluxo, com certeza vai agravar. Né? Sim, vai agravar. Agora, alimentos que ajudam bastante a batata. Então, o suco de batata, antigamente, era um suco bastante recomendado para se tratar a doença do refluxo. Então, é muito clássico receita isso. de vó, né? Suco de batata, acabou de vir na minha cabeça. Batata com couve. Exato. Então, e elas tinham razão. Né? É um alimento que ajuda bastante, ajuda a bloquear o suco gástrico. Boa. Então, legumes, verduras. O pimentão, doutor? Então, entra nos alimentos que a gente tem que testar. Tem gente que tem muita intolerância ao pimentão e tem gente que fala, não, eu posso comer sem problema. Então, isso é muito de pessoa a pessoa. Pessoal, né? Mesmo. Sim, sim. Agora, o chocolate é muito frequente, o café, bebidas gaseificadas. Mesmo água com gás, doutor? É mesmo água com gás, porque o gás pode distender o estômago e propiciar o refluxo. Então, além dos alimentos, a gente tem as medidas higienodietéticas que a gente chama. A primeira coisa e super importante é, se tiver acima do peso, perca peso. Porque a gordura funciona como se fosse uma cinta apertando o abdômen. E se está apertando o abdômen, você propicia que o refluxo volte. Então, a primeira coisa para poder você comer mais tipo de alimentos sem ter doença do refluxo é perca peso, fundamental. E as grávidas, doutora? Geralmente vai ter, né? Pode ter, sim, sim. É mais comum. Por causa disso mesmo. Por causa disso, Pelo né? aumento da pressão intraabdominal, alguns hormônios da gestação que podem relaxar um pouco mais a válvulazinha que a gente viu no vídeo. Então, a grávida tem esse problema muito frequente de doença do refluxo. A segunda coisa importante é o fumo. Então, pessoas que fumam, o fumo propicia a doença do refluxo, bebida alcoólica por relaxamento da válvula. Né? Então, refeições em grande quantidade. Então, quanto mais você encher o estômago, mais facilidade ele vai retornar por esôfago. Porque ele vai ter que trabalhar mais e ele não está conseguindo. Sim, e a válvula é incompetente para segurar todo aquele conteúdo, então volta e acaba machucando, queimando o esôfago. Doutor, né? Tem uma dúvida que veio agora. Geralmente, quando a gente quer fazer dieta, eu já fiz isso há muito tempo, mas faz muito tempo, acho que faz anos quase que eu... Chupar chiclete, mascar chiclete. As pessoas, a avó pelo menos falava muito isso. Masca chiclete de barriga vazia ou fica o dia inteiro, você pode ter problema no estômago. Isso acontece também? Olha, é uma coisa que é muito pessoal também, mas a gente sabe que mascar chiclete, você estimula a produção de suco gástrico. Porque, né? Sim, porque o organismo entende que você está mastigando alguma coisa, então ele vai receber um alimento. E aí, então, ele se prepara para receber o alimento. Ele aumenta a produção de suco gástrico, então ele se organiza para isso, mas não vai nada. E aí, no final das contas, só sobra o suco gástrico para voltar e queimar o esôfago. Né? Então, as nossas avós, olha... Sábias, né? Sábias. E, doutor, e aquela coisa de comer muito e dormir? Sim, péssimo. Bom, de antemão, a orientação básica é se alimentou pelo menos 2 horas antes de deitar. Porque você tira a gravidade a teu favor. Então, eu me alimentei, jantei. Isso as pessoas fazem muito, né? Eu jantei e vou deitar. Então, eu vou deitar, vou assistir a televisão, vou mexer no celular. O fato de você tirar a gravidade pode te atrapalhar muito de fazer com que você tenha refluxo, né? Então, comeu, espere pelo menos 2 horas para o estômago começar a pegar o alimento, botar ele para baixo, para o intestino delgado, diminuir um pouco
a quantidade de comida que tem no estômago para você não ter refluxo, né? É muito frequente o refluxo noturno. É, né? porque Então, comeu e aí você já deitou, sim. você não deixou, né? sim, E o você alimento tirou a fazer- gravidade a seu favor. Exato. Né? E Sim. comida muito quente, doutor, por exemplo, sopa, alguma coisa assim, pode quem tem ou não? Não, a gente não relaciona temperatura do alimento. Não tem a ver. Não tem com doença do refluxo, não. Então, é óbvio que procurar não se alimentar com um alimento que vai te queimar, porque né, você pode fazer até uma queimadura, mas o alimento, a temperatura do alimento não influencia muito na quantidade do refluxo. Influencia muito mais o tipo de alimento, Quantidade. a quantidade, se você vai deitar ou não, do que a temperatura do alimento. Boa. A gente tem um comentário aqui do Lucas, coloca pra gente uma perguntinha. Lucas Nascimento, eu fui diagnosticado com hérnia de hiato. Sinto muita queimação no esôfago e falta de ar. Quando como pães e farinhas, sinto um inchaço no estômago. Fiz outros exames de coração, senti a dor no peito. O médico falou que tudo era da hérnia. Isso procede? E aí, doutor? Obrigada, Olha, Lucas. Sim, o Lucas, na frase, no texto do Lucas, ele botou ali coisas espetaculares. Primeiro, é que a principal causa de dor torácica sem ser cardíaca é a doença do refluxo. E ele falou, tem uma hérnia de hiato. Hérnia de hiato é uma outra causa para refluxo. É uma alteração anatômica. Então é mais ou menos como um pedacinho do estômago, ele entrou para o tórax. Então ele foi puxado, entre aspas, para o tórax. E ele atrapalha naquele funcionamento daquela válvulazinha, a hérnia de hiato. E aí vira uma porteira aberta para fazer doença do refluxo. Então, falta de ar. O refluxo pode, vamos subir lá para cima, entrar pelo canalzinho do pulmão e fazer uma reação, uma pneumonite, que pode levar a falta de ar, tosse com frequência, escarros sanguinolentos, então sangue quando você tosse. Então é uma patologia que pode fazer várias alterações que se não tratada corretamente. Então né? seria uma das complicações, doutor? Uma das complicações. Existem sim. outras? Existem. A inflamação do esôfago. Pode sentar, doutor. Vamos. Sentar. O doutor vai explicando, vai vindo mais dúvida na cabeça. A complicação mais temida é uma alteração do próprio esôfago, chamado esôfago de Barrett, que é uma alteração celular, porque as células do esôfago não estão preparadas para receber o ácido do estômago. E quando elas ficam recebendo esse ácido, elas se modificam e evoluem para células de Barrett, que é o nome médico para isso. O problema é que quando você tem sempre uma modificação celular, você tem um aumento da incidência de câncer. E a principal consequência, a consequência mais temida para quem tem doença do refluxo e esofagite, é evoluir para um câncer de esôfago. Então, uma doença seríssima, com dificuldade em tratamento curativo. Curativo. Então, é sempre bom ir atrás do diagnóstico, fazer realmente o diagnóstico, fazer o tratamento caso seja necessário, fazer todas essas medidas higienodietéticas, então perder peso, diminuir ou parar de preferência com o tabagismo, bebida alcoólica, os alimentos que fazem mal. Então tudo isso é fundamental para se evitar uma doença super Muito complicada grave. lá na frente. Tem mais uma perguntinha, doutor? Coloca pra gente, da Helenice. Esofagite erosiva é perigosa, sendo ela moderada? Ó, o pessoal aqui tá todo na pergunta. Um beijo pra você. O que é esofagite erosiva, doutor? É uma classificação da esofagite. Então, a Helenice, ela entrou numa classificação. Então, a gente classifica a esofagite por graus. Então, você vai dando graus, grau A, B, C, ou então a classificação descritiva dela, e quanto maior a queimação, você vai classificando cada vez mais, dando maior grau para a classificação. Então, ela com uma esofagite erosiva, então já não é tão superficial assim, e não é leve, já é moderada. Então,
essa esofagite tem que ser tratada para que isso não fique pior no futuro e evolua para consequências mais sérias. Nossa, gente, ela é de Paraupeba. Um beijo para você, Helenice. Doutor, o tratamento, remédios, existe uma cirurgia também? Medicações, na sua imensa maioria das vezes, com medicações e com essas medidas, mas você tem alguns casos, principalmente para quem tem a hérnia de hiato, que é esse defeito anatômico, o tratamento cirúrgico. Então a gente tem a opção do tratamento cirúrgico. A cirurgia é feita por videolaparoscopia, furinhos, e que tem um índice de resolução excelente. Então, você pode optar por tratamento clínico, que é a maioria das vezes, mas também você tem a indicação dos tratamentos cirúrgicos, caso seja necessário. Doutor, muito obrigada, Imagina, viu? é um prazer. Foi muito bom. Obrigado. Volte sempre, porque Obrigado. Eu que agradeço são dúvidas pelo que a gente convite. tem, viu, doutor? E a gente sabe que está fazendo errado, mas é bom puxão de orelha. Sim, é bom para a gente... Opa, deixa eu começar a arrumar algumas coisas na minha rotina. Exato. Né? Mas obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Feliz ano novo para Obrigado todos nós. para todos nós.